Olá, estão prontos para mais uma aula de Cálculo 3? Bom, na aula anterior a gente finalizou os estudos sobre séries e sequências, certo? E nessa aula agora a gente vai começar os estudos sobre equações diferenciais. Bom, talvez a aplicação mais importante do cálculo sejam as equações diferenciais. Quando cientistas físicos ou cientistas sociais usam cálculo, muitas vezes eles fazem isso para analisar uma equação diferencial que tenha surgido num processo de modelagem de algum fenômeno que eles possam estar estudando. Embora seja quase impossível encontrar uma fórmula explícita para a solução de uma equação diferencial, nós vamos ver que as abordagens gráficas e numéricas fornecem a informação que a gente vai precisar. Nós chamamos de equações diferenciais a qualquer equações que envolvam uma função conhecida e as suas derivadas simples, que a gente chama de derivadas ordinárias, ou derivadas parciais. Então, daí é que surge a separação entre equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, certo? Vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem a equação diferencial e ela pode ser dividida quanto ao seu tipo, quanto à ordem e quanto à linearidade. Quanto ao tipo, nós temos as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais. Nesse curso, nós vamos estudar apenas as equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais parciais, elas já são um pouco mais avançadas, ok? Quanto à ordem, a gente pode ter equação diferencial de primeira ordem, de segunda ordem, de enésima ordem, ok? E quanto à linearidade, a gente pode dizer que uma equação diferencial ela é linear ou não linear. Vamos lá, vamos ver a diferença aí dos tipos da equação, a equação diferencial ordinária e a equação diferencial parcial. Se uma função diferencial ela tiver apenas derivadas simples ou derivadas ordinárias, ela é chamada de equação diferencial ordinária. Por comodidade, a gente simplifica isso e chama de EDO, tá? Então, toda vez que eu me referir a EDO, eu estou me referindo a uma equação diferencial ordinária. E quando a equação ela apresenta derivadas parciais, nós já estudamos isso também, ela é chamada de equação diferencial parcial ou EDPs para simplificar, ok? Como eu disse, a gente só vai estudar as EDOs nesse curso. E as EDOs elas estão relacionadas a muitos problemas de modelos matemáticos e também a muitas aplicações em ciência e engenharia, certo? Então, é de suma importância que a gente estude as equações diferenciais. Bom, vamos começar com as definições gerais, certo? Primeira definição. Uma equação que envolve uma variável independente x, uma ou mais funções desconhecidas y e as suas derivadas sucessivas y', y2 linhas, y3 linhas, yn, ou seja, se a gente tem f de x, que é a variável independente, y, que é uma função desconhecida, e as suas derivadas, se isso aí é igual a zero, então a gente chama de equação diferencial ordinária de ordem n, ok? Então aí observem que ela tem enésimas derivadas, então isso aí vai definir a ordem da nossa EDO. Então, por exemplo, na EDO aqui, dx dt mais dy dt igual a 2x mais y, a variável independente ela é a variável t e as variáveis dependentes são as variáveis x e y. Então, observe, ó, dx dt, dy dt. Nós temos uma variável dependente, né, que é sempre uma variável independente, e nós temos aí, nesse caso, duas variáveis dependentes, que são as funções desconhecidas nossas, x e y, certo? O que a gente define como ordem de uma EDO? A ordem de uma EDO desse tipo, que a gente já viu anteriormente, ela é definida pela ordem da mais alta derivada envolvida numa função. Então, se a gente tiver numa equação, numa EDO, uma derivada de ordem 3, como no exemplo, ó, observe aqui essa EDO. X e y duas linhas elevado a 3, mais y' elevado a 4 mais x elevado a 4 mais 3 igual a 0, a ordem desse EDO é 2. Por quê? Qual é a derivada mais alta que está envolvida nessa EDO? A gente tem a mais alta que a gente tem ali, é y duas linhas.
Então, a gente não vai olhar os expoentes da EDO, a gente vai olhar a derivada de maior ordem. Então, a derivada mais alta, que é 2, vai definir a ordem da EDO. Então, essa é uma EDO de segunda ordem, né? Ou de ordem 2. Aí já o grau da EDO a gente define como a potência mais alta da derivada. O grau de uma EDO, certo, vai ser dado pela potência da mais alta derivada na equação. Então vamos observar o mesmo exemplo que nós usamos ali para trabalhar com ordem. Nós pegarmos esse mesmo exemplo, ó, nós vamos observar que qual vai ser o grau dessa EDO? O grau dessa EDO vai ser 3. Por quê? Porque o grau é dado pela potência da mais alta derivada na equação. A mais alta derivada é 2. Então, o que está elevado aqui é o 3. Então, por isso, o grau da EDO vai ser 3. Ok? Vamos para mais algumas definições. Nós dizemos que uma função φ é uma solução da EDO se, quando substituímos essa função na equação, elas convertem numa identidade. Então, como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver nos exemplos, mas vamos explicar melhor. Se a gente tiver lá uma função, certo? Uma função φ, ela vai ser definida como solução da equação diferencial se, quando a gente substituir essa função na equação, ela tiver uma identidade, ou seja, um lado vai ficar igual ao outro lado, ok? Solução geral de uma EDO é uma família de soluções onde vão figurar aí n constantes arbitrárias, C1, C2, Cn. Então, numa solução geral, a gente vai ter uma família de soluções, certo? E uma solução particular de uma equação diferencial, ela vai ser obtida da solução geral, onde a gente vai calcular n constantes arbitrárias, também ali C1, C2, Cn, que isso a gente vai fazer através de condições iniciais. Então, por exemplo, se a gente vai ter condições iniciais do tipo y de x0 igual a y0, y' de x0 igual a y0. Então, essas aqui são chamadas condições iniciais. Para a gente obter uma solução particular da EDO, a gente vai ter que usar essas condições iniciais. Vamos ver um exemplo para clarear um pouco como é que a gente encontra a solução de uma EDO. Vamos lá. Verifique se a função φ de x igual a e elevado a 2x é solução da EDO. y3, né, a terceira derivada ali, menos 5y2 mais 6y', que é igual a 0. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa φ. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir nessa EDO a nossa φ. Então, se a gente tem ali y3', a gente vai ter que calcular a terceira derivada da φ. Se a gente tem y2', a gente vai ter que calcular a segunda derivada. Se a gente tem y', a gente vai ter que calcular a primeira derivada. Então, tudo depende da EDO. Como a gente tem 3 ali, a derivada até a terceira ordem, a gente vai ter que calcular as 3. Então, vamos primeiro começar pela primeira derivada, né? Vamos derivar φ de x. Então, quem vai ser φ' de x? Derivando, a gente vai achar 2e elevado a 2x. Φ duas linhas, a gente vai derivar φ'. Então, vamos derivar, a gente vai encontrar 4e elevado a 2x. Derivando ali φ até a terceira ordem, né? φ 3 linhas vai ser o quê? 8e elevado a 2x. Então, a gente vai ter que derivar, ok? Daí, a gente vai obter o quê? É só a gente substituir essas derivadas. Ó. Quem é a EDO? y3' menos 5y2' mais 6y', igual a 0. Então, quem foi a φ 3 linhas que a gente encontrou? A gente vai botar ali, φ 3 linhas menos 5φ duas linhas mais 6φ'. Isso aí vai ser igual a 8e elevado a 2x menos 5 vezes 4e elevado a 2x mais 6 vezes 2e elevado a 2x. Fazendo esse cálculo aí, a gente vai obter 0. Ou seja, a gente obteve a identidade. Se a gente obteve a identidade, significa que φ igual a e elevado a 2x é a solução dessa EDO, ok? Vamos ver um outro exemplo agora, ok? Determine a EDO correspondente à família de soluções x ao cubo, y ao quadrado mais y terceira menos x ao quarta igual a c, sendo c aí um número real.
Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar em relação a x, certo? Derivando em relação a x, derivada parcial, tá gente? Do jeito que a gente estudou, derivada implícita. Quando a gente for derivar essa família de soluções aí, a gente vai encontrar 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x ao cubo, y vezes y', derivada implícita, se lembrem. Mais 3y ao quadrado, y', menos 4x ao cubo igual a zero. Então, a gente derivou isso aqui. Ali eu tô colocando, só reescrevendo, colocando em evidência ali o y'. Então, a gente vai ter 2x ao cubo, y mais 3y ao quadrado vezes y', mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x ao cubo igual a zero. Então, observe que a gente já encontrou a EDO. Ela é uma EDO de primeira ordem, porque a derivada mais alta que tem ali é 1. Então, a gente encontrou a EDO, ok? Para a gente encontrar, sempre que ele der uma família de soluções, para a gente encontrar a EDO, é só a gente derivar, ok? Em relação a x. Vamos agora começar a estudar as equações diferenciais de primeira ordem, certo? Vamos lá. Uma equação diferencial de primeira ordem, ela pode ser representada de três maneiras equivalentes. A gente pode representar ela como f de x e y', igual a zero, y' igual a f de x e y, ou mzão x e y dx mais nzão de x e y dy igual a zero, certo? Então, observe que numa equação diferencial de primeira ordem, a gente só vai ter envolvidas derivadas de primeira ordem, ok? E a solução geral de um EDO de primeira ordem ela é dada na forma implícita pela equação f de x, y, c igual a zero. Basicamente da maneira que nós vimos no exemplo anterior. Bom, muitos fenômenos físicos eles podem ser modelados com equações diferenciais, ou seja, eles envolvem uma função desconhecida e algumas das suas derivadas, certo? Uma das maneiras de modelar esses fenômenos, dependendo das suas condições, é usando o PVI, que é o chamado problema de valor inicial que nós vamos estudar agora. Vamos considerar aí um problema de resolver uma equação diferencial que esteja sujeita a algumas condições, ou seja, que em algum intervalo aí, contendo x0, a gente tenha a derivada alienésima de y em relação a x, que seja igual a essa equação aí diferencial, certo? E aí a gente tem as condições iniciais, ok? Então, num PVI a gente sempre vai ter a equação diferencial, né, a EDO ou a EDP, e as condições iniciais. Esses y0, y1, yn, eles são constantes reais que são especificados, ok? E a esse problema aí a gente chama de PVI, que é o problema de valor inicial. As condições dadas a gente chama de condições iniciais. Vamos ver um exemplo usando aí um PVI para a gente solucionar ele, ok? Então, determine uma solução do PVI abaixo, sabendo que y de x é igual a c vezes e elevado a x é uma família de soluções da equação diferencial y' igual a y. Então, a gente tem a equação diferencial, vamos montar o PVI, né? A gente tem a equação diferencial y' igual a y e a condição inicial da gente é o quê? Y ali em 1 é igual a menos 2. Isso foi o problema que já deu, tá? Então, o problema já deu aí essas condições iniciais. Vamos ver como a gente resolve isso. Primeiro, quem é a função y de x? Y de x é igual a c vezes e elevado a x. Aí a gente vai derivar, porque a gente precisa da primeira derivada, que é uma EDO de primeira ordem. Então, a primeira derivada vai ser c vezes o próprio e elevado a x. A gente vai usar agora a condição inicial, ó. Y de 1 é igual a menos 2. Então, a gente vai substituir lá. Y de 1 vai ser igual a c vezes e elevado a 1, que é igual ao próprio menos 2. Então, se a gente tem isso aí, a gente pode escrever que c é igual a menos 2 sobre e. Daí, quem vai ser a nossa função? Nossa função y de x vai ser igual a menos 2 sobre e vezes e elevado a x. Então, y de x vai ser igual a menos 2 e elevado a x menos 1. Então, para solucionar o PVI, a gente vai precisar
usar esses passos, ok? Basicamente, a gente vai ter que encontrar quem é esse C aí. Agora nós vamos estudar o teorema de existência e unicidade de soluções. Em alguns casos, a existência de uma solução para um PVI, ela pode ser estabelecida diretamente resolvendo o problema e exibindo uma fórmula para a solução. Só que essa abordagem ela não é geral. Por quê? Porque não existe um método de solução de equações diferenciais que vá se aplicar a todos os casos. Então, para o caso geral, vai ser necessária uma abordagem que vai demonstrar a existência e a unicidade da solução. Só que normalmente isso não vai fornecer um modo prático para encontrar, certo? Vamos ver esse teorema aí. Considere aí o PVI, onde a gente tem a equação diferencial, y' igual a f de xy, e uma condição inicial qualquer, y de x0 igual a y0. Se essas funções f de xy e a derivada são contínuas no intervalo de x0 menos h até x0 mais h vezes y0 menos k vezes y0 mais k, ou seja, a gente tem um retângulo aí onde essas funções vão ser contínuas. Então, a equação diferencial que foi dada lá no PVI, ela possui uma única solução que vai satisfazer a condição inicial num intervalo x0 menos delta, x0 mais delta para todo delta aí num intervalo de 0 até h. Esse teorema da existência e unicidade pode ser um pouco complexo na teoria, mas vamos verificar um exemplo para clarear nossa mente, ok? Vamos considerar aí um PVI, o exemplo pede que a gente resolva esse PVI e verifique se satisfaz as hipóteses do teorema de existência e unicidade. Vamos ver, o PVI é o que? A gente tem aí a equação diferencial e a condição inicial, y0 igual a 4. Bom, então vamos lá, o que a gente tem? Quem é a equação diferencial? A equação diferencial é y' igual a 3x ao quadrado y, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar as variáveis. Vou deixar de um lado as variáveis y e do outro lado as variáveis x, certo? Desse modo aí que está escrito. Aí agora a gente vai integrar essa expressão. Ou seja, vou integrar ali dy sobre y. A integral disso é ln de y. E vamos integrar também essa parte 3x ao quadrado dx, que vai nos dar x ao cubo, mais uma constante c que sempre aparece aí nas integrais indefinidas, lembram? Pronto, feito isso, nós vamos supor y maior do que 0, certo? Por que a gente vai supor isso? Porque a gente tem um intervalo x0 e y0 que ele é igual a 0 e 4, que vem lá da condição inicial. Sabe que na condição inicial a gente tem y de 0 igual a 4. Então esse é o intervalo, por isso que a gente vai supor y maior do que 4. Supondo isso, a gente pode escrever que o resultado da integral ali que a gente obteve vai ser igual a y igual a e elevado a x ao cubo vezes e elevado a c. Como é que a gente pode fazer isso? Propriedade de logaritmo. Então, relembrem lá, voltem lá para dar uma relembrada como é que a gente usa essa propriedade de logaritmo aqui. Pronto, feito isso, a gente vai ter o quê? Para x igual a 0, a gente vai ter já a condição inicial, que é y0 igual a 4. Então, y vai ser igual a 4 e elevado a x ao cubo. Daí, y vai ser igual a... Daí, essa parte aqui vai ser a solução do PVI que nós tivemos anteriormente, ok? Agora, se a gente tomar a função f de xy, que é igual a 3x ao quadrado y, quem vai ser a derivada parcial em relação a y dessa função? Vai ser 3x ao quadrado. Ou seja, significa o que para a gente? Significa que f e a derivada parcial de f em y vão ser contínuas em todo o intervalo lá xy do R2, ok? Ou seja, se isso acontece, se a função e a derivada são contínuas, o PVI ele satisfaz as hipóteses do teorema de existência e unicidade. Ou seja, a solução que nós encontramos, y igual a 4e elevado a x ao cubo, ela é única, ok? Então, isso é o que o teorema de existência e unicidade faz. Ele verifica se existe a solução e se o PVI satisfizer as hipóteses do teorema de existência e unicidade, significa que a solução da equação diferencial é única, ok?
Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai estudar os métodos mais importantes para encontrar soluções de equações diferenciais de primeira ordem, certo? Consultem o material, estudem, resolvam os exercícios e até a próxima. Obrigada!